Então, galera, vamos lá, mais uma aula aí. A matemática cai bem, a matemática ir bem. A gente já viu todas essas aulas aí, né? Definições, medidas angulares, classificação, né? Ângulos complementares, suplementares, replementares, consecutivos, adjacentes, bissetris, ângulos opostos pelo vértice. E agora a gente vai entrar nessa aula aqui, paralelas cortadas por uma transversal. E, gente, isso aqui cai muita questão dessa em prova. Isso aqui é um negócio que mexe muito com a geometria. E vocês vão ver ao longo das aulas de geometria que muitas questões são resolvidas por essa teoria aqui dessa aula, que parece simples, mas você tem que saber. Isso aí tem que estar, né, gravado já na sua cabeça. Então, primeiro, a gente entender como é que funciona isso. São duas retas, né? Duas retas, essas retas são paralelas, duas retas E e S, são cortadas por uma transversal. Você vê aí que dentro desses ângulos aí, nós temos ângulos que são internos. O que são os ângulos internos? São esses ângulos aqui, ó, D e C, E e F. O que é um ângulo interno? É um ângulo que está dentro, interno, dentro das paralelas, do limite da paralela. E tem os ângulos externos. O que são os ângulos externos? Ó, A e B, H e G são ângulos externos. Nós temos também ângulos alternos. O que são ângulos alternos? Que eles alternam os lados. Por exemplo, aqui, ó, C e E são alternos internos. Aqui, ó, F e D são alternos, o quê? Internos, né? E tem os alternos externos. Ó, H e B são alternos externos. Então, é importante a gente entender isso. Uma outra coisa que a gente vai reparar aqui é que essas duas paralelas cortadas por uma transversal, elas formam 8 ângulos, onde 4 são agudos e 4 são obtusos. Então eu tenho aqui, ó, um ângulo obtuso, né? Um outro ângulo obtuso, um ângulo agudo, outro ângulo agudo, um ângulo obtuso, outro ângulo obtuso, um ângulo agudo e outro ângulo agudo. Os ângulos agudos, eles também são congruentes. O que significa ser congruentes? Significa que eles têm a mesma medida, são iguais. Então aqui, ó, A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. Isso aqui a gente já viu. O que é isso? Ângulo oposto pelo vértice. Então a gente já sabe que é igual. Agora, você saber que numa paralela, por exemplo, o A é igual a E, aí já é uma outra teoria, que é importante. Então aqui, ó, A, C, E e G são iguais, são congruentes, né? E os ângulos obtusos, eles também são congruentes. Então, D, B, H, F são iguais. Eles, aqui, ó, são opostos pelo vértice, mas quando se trata de uma transversal, o prolongamento deles, eles são congruentes, são iguais, tá? E um agudo e um obtuso, eles vão ser sempre suplementares. O que significa isso? Se você pegar um ângulo obtuso, desse conjunto de 8 ângulos, somar com um ângulo agudo, a soma dele vai ter que dar 180. Isso é fácil de ver, vendo que aqui, ó, forma o quê? Uma meia-lua, uma semicircunferência. Então, se é uma semicircunferência, é o quê? 180 graus. Então, a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Tanto aqui dá 180 graus, como aqui dá 180 graus, como aqui dá 180 graus. Então, a soma de um ângulo agudo com um ângulo obtuso sempre vai ser o quê? 180 graus. E aí nós temos também os ângulos correspondentes. O que são esses ângulos correspondentes? São, por exemplo, aqui, ó, o A e E são ângulos correspondentes. B e F, ângulos correspondentes. C e G, ângulos correspondentes. Por que correspondente? É como se eles estivessem naquele mesmo lugar
e ele vai para um outro lugar na mesma altura, na mesma posição. Ó, imagina que eu pego essa reta aqui, aí eu falo, eu vou traçar qual o correspondente dele nesta figura aqui. Ah, é esse aqui. Então o G é correspondente do C, o E é correspondente do A, o D é correspondente do H, o B é correspondente do F. São ângulos correspondentes. Temos também os ângulos alternos e internos, que eu já falei, por exemplo, o C e o E, o F e o D, tem que estar dentro e invertido, alternos e internos. E tem os ângulos alternos externos. O que é alternos externos? Está fora e invertido. Por exemplo, aqui ó, tem que estar fora. O H e o B, fora e invertido. O G e o A, fora e invertido. Um está numa posição da reta, o outro está na posição contrária, né? Tem os colaterais internos, que é o D e o E. O que é colateral interno? Na mesma lateral, só que dentro. Aqui ó, D e E, colateral, mesma lateral. Interno, dentro. C e F, colateral, mesmo lado, só que interno, colateral interno, C e F. E tem os colaterais externos. O que é colaterais? Do mesmo lado da reta, só que externo. A e H, colateral externo, e B e G, colateral também externo. Então, ângulos correspondentes são sempre congruentes. Então, todo ângulo correspondente, que é o correspondente, ele é o quê? Igual. Né? Isso é a teoria. Né? Ângulos alternos e internos são sempre congruentes. Aqui, ó. Esse alterno, interno é igual. Alterno, interno é igual. E ângulos colaterais são sempre suplementares. O que são ângulos colaterais? Estão do mesmo lado. Né? Por exemplo, colateral interno, qual é? C e F, eles são suplementares. Então C mais F igual a 180. Colateral externo, G e B. Então G mais B é igual a 180. Colateral externo. Então colaterais são sempre suplementares. Então vamos lá. Só para a gente resumir e reforçar isso e não errar nas questões. Ângulos correspondentes são sempre congruentes. Então, o que é correspondente? Imagina que ele está numa posição no patamar inferior, imagina que aqui são 2 níveis, e lá no outro ele vai estar na mesma posição. Então isso é correspondente. Então eles são sempre congruentes, iguais. Ângulos alternos e internos. O que é alterno e interno? Aqui ó, interno, alterno, né? Interno. Alterno, ele troca de lado. Tem um lado aqui, ó, que está do lado de cá, que está do lado de cá. Ele troca de lado, mas interno eles são iguais. E externos eles também são iguais, ó. Aqui, por exemplo, ó, colateral, né? Ó, eu tenho um aqui, colateral externo, e tenho outro aqui, são iguais. Então, ângulos colaterais são sempre, quer dizer, ângulos alternos são sempre congruentes. E os colaterais significa o quê? Do mesmo lado, né? Eles são o quê? São sempre suplementares. Por exemplo, colateral interno, FC, vai dar 180. Colateral externo, B e G, vai dar 180. Só para a gente entender e fixar bem isso aí, tá? Isso aqui cai muita questão de prova com relação a isso aqui. Então, gente, isso aí é a dica de paralelas. Depois a gente vai ter uma aula só de exercícios, né? E a gente vai aprofundando os exercícios, mas é importante para que você entenda a teoria, porque senão não adianta a gente passar para os exercícios sem você entender a teoria. Então não se esquece, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas.